Olá, sejam bem-vindos a este vídeo. Sou Sandra Piteri Dobbins, acadêmica do curso de Licenciatura em Letras. Meu RU é 2818665, Polo Juara, Mato Grosso. Meu orientador é o professor Natalino de Souza Breves, estágio supervisionado em extensão Uninter. Gestão educacional. Tem como proposta uma reflexão sobre o porquê fazer estágio em gestão. Aula 2. Na aula anterior, falamos um pouco sobre gestão educacional e gestão escolar. Hoje vamos falar sobre a função do currículo no contexto escolar. Desde já, eu peço que deixe seu like, curta, comente no vídeo para que possa me ajudar a validar o estágio. Desde já, eu agradeço a participação de vocês. Currículo. Etimologicamente, currículo vem do latim curriculum, que significa ato de correr, atalho, corte. Esta referência é de Cunha, na página 235. Para termos um melhor entendimento sobre o currículo escolar, vamos então fazer uma analogia e podemos comparar o currículo como um caminho a ser feito por um barco, que seria a escola, em um rio, que seria o conhecimento. Passando por curvas, corredeiras, troncos, cada barco vai fazer o percurso conforme as condições dos envolvidos, sejam essas condições físicas, emocionais, cognitivas ou outras. Alguns barcos, no caso das escolas, podem percorrer o caminho sem dificuldade, porém outros podem considerá-lo de difícil acesso, quase que impossível. Analisando com mais afinco esta analogia, podemos observar as questões que permeiam este processo. O barco, no caso a escola, o que faz ser confiável e segura. Deve ser bem feito, sem rachaduras, o que envolve conhecimentos de engenharia, de matemática, de física, entre outros, além de um planejamento sobre a quantidade de combustível necessário para seguir o caminho. Seguindo na analogia, o que é necessário para o barco, no caso, para o barqueiro, no caso o aluno, também ser confiável e ter segurança. O condutor do barco, ou seja, o barqueiro, o aluno, não precisa necessariamente ter conhecimento sobre a produção de um barco. Entretanto, os conhecimentos sobre os quais ele deve contar se referem à navegação, à natureza, à direção, à experiência, à sua história, às suas crenças, à trajetória do curso do rio, no caso conhecimento, entre outros. Agora, precisamente, analisemos o caminho, no caso currículo. Assim, ao olharmos para trás, veremos o trajeto que já foi percorrido. Percebemos o que já alcançamos, o que conquistamos, os percalços pelos quais passamos, os conhecimentos que foram utilizados e como foram utilizados. Olhando para frente, veremos um caminho ainda não efetivado, um processo e com ele as incertezas, as dúvidas desse momento que, embora conte com um planejamento bem elaborado, não temos certeza de que chegaremos ao fim, o que nos leva a crer que o percurso deve ser sempre questionado e reavaliado. Enfim, o currículo ou o percurso a ser realizado não é linear, mas constituído por aqueles que participam desta caminhada, a depender das condições que possuem, das suas concepções, dos conhecimentos de que se apropriaram nas suas vivências e daquelas experiências que serão encontradas, haja vistas as incertezas que acometem o caminho. O currículo é transformação, não apenas no que se refere a mudar de sentido, de ir por outro caminho, mas de buscar novas alternativas, novas soluções, novas conquistas. O currículo consiste em transformar o impreciso em conhecido, e tal fato envolve um ensino e uma aprendizagem. O currículo representa a caminhada
que o aluno irá fazer ao longo da sua vida escolar. Resumindo essa analogia, o aluno seria o barqueiro descobrindo o caminho. O barco seria a escola e a segurança dos envolvidos nesse processo. O rio, por sua vez, corresponderia ao conhecimento a serem apropriados ao longo do percurso, ou seja, a vida escolar do aluno. Diante desses apontamentos iniciais, podemos destacar que o currículo escolar deve ser pensado, refletido e compreendido no fazer como praxis pedagógica. A sua concretização se realiza no fazer pedagógico, o qual deve ser pautado nos princípios estabelecidos no projeto político-pedagógico, pois envolve toda a comunidade escolar, professores, alunos, pais e funcionários, que direta ou indiretamente estão envolvidos no processo pedagógico. Podemos entender que, ao falarmos de currículos, estamos tratando de escola, ou seja, a maneira como o conteúdo são dosados e sequenciados no processo pedagógico. Não existe um currículo único a ser seguido por todas as escolas brasileiras, pois a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9.394, de 1996, no artigo 26 define uma base nacional comum e uma parte diversificada, mas indica que compete à escola a elaboração de sua proposta pedagógica. A proposta curricular é um documento orientado pelas secretarias de educação, seja estaduais ou municipais. A organização curricular não pode privilegiar apenas a aquisição de informações, mas sim o desenvolvimento multidimensional de todos os indivíduos, para que possam se reconhecer importante nas atuações cidadãs e possam negar qualquer forma de exploração, discriminação e opressão. Os conhecimentos que dão forma ao currículo foram criados e modificados pelos homens ao longo da história. Por isso, ao pensarmos em um conteúdo, é imprescindível termos em vista sua história e o lugar que ocupa na sociedade atual, pois com isso tal conteúdo se torna dinâmico e significativo no processo pedagógico. Nessa direção, podemos pensar que a forma como o conteúdo são apresentados para os alunos dá o tom sobre a perspectiva teórica defendida no processo da escola e na ação do professor. Sendo a escola um espaço de apropriação do saber, é necessário o conhecimento sobre diferentes formas de ensinar, que podem ser observadas nas concepções que os professores utilizam na sua prática pedagógica de forma consciente ou inconsciente. A escola possui hoje uma condição de produtora de sentido, ao fazer que cada indivíduo reconstrua conhecimentos, seu pensamento e ação por meio de um processo coletivo, descentralizando e refletindo sobre a própria existência e dos demais. O processo ensino-aprendizagem precisa ser entendido por todos na escola, na questão da organização dos conteúdos, no planejamento e na sua metodologia. O espaço da escola deve ser visto como um lugar feito para ensinar e aprender. O currículo se constitui no elemento nuclear no projeto político-pedagógico. Define o que ensinar, para que ensinar e como ensinar, e as formas de avaliação. Ele também reflete intenções e ações tornadas realidades pelo trabalho dos professores. A elaboração do currículo, portanto, deve ser pensado a partir da articulação das dimensões sociais e políticas de uma instituição de ensino, devendo abarcar as múltiplas formas de ensinar e de aprender, atentando às novas exigências no contexto atual. Esse estágio fica por aqui e na próxima aula nós vamos estar falando sobre o projeto político-pedagógico. Desde já eu agradeço a participação de todos, a você que assistiu até aqui esse vídeo, muito obrigado. Obrigado pelo seu like, pelo seu comentário, pela sua participação e até a próxima aula. Deus abençoe você.